Quem é que nunca sentiu que a própria mente é o seu maior inimigo? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar nas ideias do psiquiatra Augusto Cury para entender exatamente porquê isso acontece. E mais importante, como é que a gente pode finalmente assumir o controlo e pilotar a nossa própria mente. O Cury já começa com essa afirmação bem forte, né? E a ideia é desconcertante. O maior campo de batalha que vamos enfrentar na vida não está lá fora, no mundo. Ele está aqui dentro, na nossa cabeça. Ok, mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa encarar a dimensão real do problema. E olha, preparem-se, porque os dados são bem assustadores. Reparem só nesta engagem. O Cury usa uma metáfora muito poderosa. Ele diz que o planeta da nossa mente está mais poluído e sobreaquecido do que o próprio planeta Terra. De alguma forma, a gente está a conspirar contra a nossa própria saúde emocional e numa escala que nunca se viu antes. Isso não é só uma forma de dizer, não. A realidade é alarmante. Pensem nisto, 1 em cada 2 pessoas, ou seja, metade da população mundial, vai desenvolver algum transtorno psiquiátrico ao longo da vida. De repente, gerir a mente deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade básica para sobreviver. Então, como é que a nossa mente funciona para criar tanto sofrimento? A chave, segundo Cury, está em entender a verdadeira natureza dos nossos pensamentos. E aqui está a pergunta fundamental que ele nos coloca. A resposta para isso pode mudar completamente o jeito como a gente encara as nossas batalhas internas. E aqui está a grande revelação. O pensamento é virtual, é imaterial, sabe? Como o software de um computador. A emoção, por outro lado, essa sim é real, é física, é o nosso hardware que sente todo o impacto. Um pensamento de fracasso por si só não dói. O que dói é a emoção que ele arrasta com ele. Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Se o pensamento em si é inofensivo, qual é o mecanismo que o transforma numa fonte de angústia tão real? A resposta está neste conceito: credibilidade autógena. Pensem nisto como uma corrente. O pensamento negativo sozinho não pode nos ferir. Mas no momento em que a gente dá crédito a ele, no momento em que a gente acredita nele, essa corrente se prende à nossa emoção e arrasta para a dor. É um ato de fé, uma fé interna que acaba nos traindo. Ok, então se a nossa mente pode ser sequestrada dessa forma, quem é que deveria estar no comando? Vamos agora conhecer o protagonista da nossa história interna. Esse protagonista é o que o Cury chama de eu. É a nossa consciência, a nossa capacidade de escolher, de ter um olhar crítico sobre as coisas. É aquela voz dentro de nós que tem o poder de intervir e dizer: espera aí, eu não vou dar crédito a esse pensamento, não. O problema, como esta imagem mostra bem, é que na maior parte do tempo o nosso eu está, bem, a dormir na cadeira do piloto. A gente deixa que fenómenos automáticos e inconscientes assumam os controlos, pilotando a nossa mente diretamente para o meio de tempestades emocionais. E quem são esses copilotos automáticos? Cury identifica 4. Primeiro, o gatilho, que dispara uma memória específica, como um elástico. Esse gatilho abre uma janela, que pode ser uma memória boa ou ruim. Depois, a âncora prende a nossa atenção ali naquela memória e a gente não consegue pensar noutra coisa. E por fim, o alto fluxo cria um redemoinho de pensamentos e emoções em torno dessa âncora. E o pior, tudo isso acontece em segundos, sem a permissão do nosso eu. Então, como é que a gente fortalece o eu? Como é que ele pode, de facto, assumir o controle da cabine de pilotagem? O Cury oferece uma técnica prática e muito poderosa para isso. A técnica chama-se DCD. São 3 passos bem simples, mas que podem ser transformadores. Eles permitem que o eu intervenha ativamente e comece a gerir todo esse fluxo de pensamentos e emoções. Como é que funciona na prática? Primeiro, duvidar. É o ato de rebelião, é questionar aquele pensamento que surge do nada. Será que isso é verdade mesmo? Depois, criticar. É entrar no debate com a própria mente, sabe? É argumentar contra essa negatividade. E, finalmente, determinar, que é o ato da autonomia, onde o eu assume o controle, decide gerir a emoção e começa a reescrever o seu guião interno. E isto leva-nos à conclusão mais importante de todas. A aplicação destes conceitos dá-nos o poder de nos tornarmos autores da nossa própria vida.
O Cury reconhece, claro, que as nossas experiências, as nossas janelas traumáticas, explicam porque é que nos sentimos como nos sentimos hoje. Não se trata de negar a dor que já passou. Mas atenção, porque este é o ponto de viragem. O passado pode explicar de onde viemos, mas ele não tem o poder de ditar o nosso destino. Aceitar o papel de vítima é entregar o controle e tirar do eu o seu poder de protagonista. No fim das contas, o poder está em pegar na caneta. O eu, quando está ativo e fortalecido pela técnica DCD, torna-se o autor capaz de reescrever a sua própria narrativa interna, independentemente do que foi escrito no passado. E assim, a gente fica com esta pergunta. Se o pensamento é virtual e se o nosso eu pode escolher a que dar crédito, então, a cada momento de cada dia, temos uma página em branco à nossa frente. Que história vamos escrever hoje? A escolha, agora a gente sabe, é nossa.